Olá pessoal, este é o canal Bibliofilia, no qual trocamos ideias sobre belas coleções das melhores obras de literatura. Aqui é Renata. No vídeo de hoje vamos falar sobre a coleção que alguns conhecem como Obras-Primas, publicada pela Abril Cultural. Bom, esse vídeo tem um significado especial porque essa coleção, na verdade estes livros, foi através deles que eu tive meu primeiro contato com clássicos da literatura. Bom, infelizmente é muito difícil encontrar uma relação precisa dos livros que compõem essa coleção. Nesse vídeo eu vou explicar as dificuldades, mas vamos lá. Meu pai, lá na década de 80, 1 ou 2 anos antes de eu nascer, começou a fazer essa coleção e, de acordo com ele, era importante ter livros para os futuros filhos. Então eu cresci vendo essa coleção ali, paradinha na estante, na sala, e eram praticamente os únicos livros da casa. Essa coleção começou a ser publicada no Brasil em 1978 pela Abril Cultural. Como eu disse, atualmente a gente ouve muito falar dessa coleção, referenciada como coleção Obras-Primas, mas em nenhuma das edições que eu possuo há qualquer menção a esse título, sabe? Esse nome, Coleção Obras-Primas, não sei como que ele surgiu. E a dificuldade é a seguinte: foram lançados e reeditados muitos títulos ao longo dos anos, como se pertencessem a essa primeira coleção, a essa primeira grande tiragem de livros, de títulos. Mas não pela Abril Cultural, e sim pela Nova Cultural. E estes não me interessam muito porque a qualidade gráfica dos livros que vem com o selo Nova Cultural, diferente da arvorezinha da Abril, é a melhor maneira de identificar a diferença na lombada, é que a qualidade gráfica da Nova Cultural é muito inferior a essa, mas a gente vai ver em detalhes. Os livros da Abril Cultural são encadernados em falso couro, mas de bastante qualidade. Bom, esses livros têm 40 anos e muitos deles estão sem muitos desgastes, sendo que por muito tempo eles ficaram super abandonados na casa dos meus pais. O corte superior de todos os livros da Abril Cultural são dourados e a lombada, infelizmente, é colada, mas isso não compromete em nada, porque as páginas do miolo abrem perfeitamente bem. E veja como que o corte superior dourado protege bastante da ação do tempo, enquanto que nas laterais a gente vê todas aquelas manchas nas páginas, né? Mesmo estando desbotado, o topo não fica feio com o tempo. Todos os livros dessa coleção têm essa característica dessa capa adornada em dourado, eu acho bastante bonito e não desbotou muito com o tempo. Todos têm folha de guarda decorada e há sempre uma foto do autor com uma breve biografia no começo. E assim, essa folha de guarda tem um papel bem acetinado, sabe? Bem agradável ao toque. São recordações mesmo de infância, né? Essas recordações táteis. Então vem sempre assim, a foto do autor e ao lado uma breve biografia, com uma formatação meio esquisita, sabe? Como se não pertencesse ao restante do livro. E depois a obra propriamente dita. Algumas edições não vêm com texto integral, mas são poucas que eu identifiquei ao longo do tempo. Eu vou mostrar, aliás, desse grupo todo, eu apenas identifiquei uma, que vem com uma tradução que é mais uma adaptação, que é o caso da Divina Comédia, mas o restante não, texto integral. Tá? Mas eu não sei dizer também se há outros títulos que eu não possuo que possam ter algum tipo de adaptação. E nesse vídeo eu vou falar quais são os tradutores, porque eu sei que isso é o que mais interessa para muita gente. As edições publicadas pela Nova Cultural, anos depois, tiveram patrocínio da Suzano Papel e Celulose, mas o papel é branco, envelhece mal, infelizmente, né? Diferente do papel usado nesses livros mais antigos, como vocês podem ver, que são papel de coloração creme, são bastante macios ao toque. E internamente, como é bastante comum em coleções de baixo custo como essa, o tamanho da fonte, o corpo do texto varia muito entre cada título, e há edições ilustradas, como essa edição da Divina Comédia, que vem com algumas ilustrações do Gustave Doré, mas essa é uma edição que foi transformada em prosa, e que traz apenas trechos mais importantes, então eu comecei a ler e meio que abandonei, eu vi que não vi muito sentido naquilo. Mas
O restante das obras que eu vou mostrar aqui, até onde eu sei, são obras com texto integral, começando pelo Decamerão, tradução do Torriere Guimarães. Vou colocar sempre em destaque para vocês. E uma página só para vocês verem o tamanho da fonte. Mas aí tem outra questão importante, porque você tem várias tiragens diferentes e às vezes você vê o mesmo título publicado com uma capa de outra cor. É complicado. Aí Balzac e as Ilusões Perdidas. É interessante como que a capa ficou com a coloração totalmente preservada, mas as lombadas, muitas delas estão bastante desbotadas, tá vendo? Mas isso há muito tempo. Eu acho que a estante em que esses livros ficaram, em algum momento ficava de frente para o sol. Quando eu migrei esses livros para o meu quarto na casa dos meus pais, não. Era uma estante, era uma prateleira protegida. Mas aí já era, né? Elas vêm com um fitilho. Algumas que não estão com fitilho na minha coleção é porque eu descartei, porque são livros que eu comprei depois. E esses fitilhos envelhecem muito mal. E aí eu acabo arrancando assim. E eu, em detalhe, a tradução. Muitas dessas obras foram traduzidas pelo Mário Quintana. E esse livro é o mais especial de todos para mim. Esse é o primeiro clássico da literatura que eu li na vida. Devia ter uns 13 anos. Foi a minha primeira tentativa, quando meus pais começaram a querer deixar eu mexer nesses livros, porque tinha um pouco isso, né? Como eles não leram, eles não sabiam muito bem o que esperar, ou se era apropriado, não era. E eu comecei logo pelo Ana Karenina. Então, o primeiro clássico que eu li me marcou muito, e foi exatamente essa edição. Interessante essas lembranças, né, que as obras trazem. E aí, depois eu me apossei, né, dos livros. Meu pai nunca gostou de ler, então devagarzinho eu fui pegando os livros para mim e tive a cara de pau de colocar meu nome. E eu vou mostrar assim, só a primeira página mesmo, com o nome do tradutor. Aí na verdade eu tinha pegado o volume 2 primeiro. Então é sempre assim, vem a foto do autor, uma biografia, que eu acho válida porque é curtinha, mas melhor que nada. E depois vem a obra em si. Algumas divididas em 2 volumes, como é o caso de Ana Karenina. Os Lusíadas, Camões. Muitos dos tradutores vão se repetindo também. É algo que eu fui notando. Essa edição dos Lusíadas vem com essas ilustrações que eu achei belíssimas. Esses livros atualmente podem ser encontrados nos sebos, Mercado Livre, estante virtual. Mas eu acho que pessoalmente nos sebos pode ser mais interessante para que você possa avaliar a qualidade assim deles, né, como envelheceram, porque deve variar bastante, mas são livros que nunca tiveram um valor de mercado muito considerável não. Essa coleção, como muitas da Abril Cultural, vendeu muito. E às vezes você vê alguns preços meio altos sendo cobrados, mas se você procurar você encontra algumas barganhas. Mas os preços variam de 20 a 30, no máximo R$ 35. E aí a Odisseia é certamente com algum nível de adaptação, mas eu não li essa introdução para possivelmente, né, ver algum tipo de explicação. Tá muito curtinho. Crime e Castigo. Também em 2 volumes. Para quem é daquela época é meio óbvio, né? Essa coleção todo mundo daquela época conhece, mas para os mais jovens pode ser interessante ver essas capas. Eu gosto muito desse estilo de publicação, sinto muita falta desse padrão de publicação hoje no Brasil. Depois, quando a coleção migra para a Nova Cultural,
E a Suzano patrocina, o papel é branco, né? O papel envelhece muito, muito mal mesmo. E esse papel usado na Abril Cultural é um papel de boa qualidade. E há muitas outras coleções da Abril Cultural, né? Como o Teatro Vivo, Imortais da Literatura Universal, as grandes óperas. Não sei se vocês se lembram da Enciclopédia Crescer, Os Pensadores, que me deu milhões e milhões de exemplares, que no Brasil é um grande feito, né? E lendo a respeito, percebe-se que a partir ali da década de 50 no Brasil a indústria gráfica acabou se desenvolvendo muito, né? Houve muitos subsídios para a indústria do papel, isenção de impostos sobre livros. E a Abril Cultural vendeu milhões de livros na década de 70. E aí eu já li uma vez também que o objetivo era levar, a ideia interessante de levar a cultura dominante para classes emergentes, né, vendendo cultura, com essa ideia de cultura como patrimônio. E eu acho interessante isso porque quando eu perguntei para meu pai, não tem muito tempo, né, por que ele adquiriu esses livros, meu pai não gosta de ler. Ele falou que tinha essa ideia de que a família precisava ter livros, né, os filhos tinham que crescer com livros, com obras importantes. E isso tem tudo a ver com essa ideia da Abril Cultural, né? De levar a cultura dominante para a classe emergente. Porque nós estávamos nesse pacote aí de classe emergente. Agora, é uma pena que as gráficas da Editora Abril tenham encerrado as atividades em dezembro de 2020, não sei se você sabe, e as suas publicações, as poucas revistas que sobraram agora são feitas por terceirizados, né? Mas há um grande legado. A gráfica da Editora Abril... Na verdade, a Editora Abril quebrou, né, em agosto de 2018. A parte gráfica dela. Uma mudança de cenário. Essa é uma coleção que eu gostaria muito de completar, mas há uma grande dificuldade. Esses livros não foram lidos por mais ninguém. Eu fui a única pessoa a encostar nesses livros. Os Trabalhadores do Mar. Eu acho essa coleção muito, muito bonita. Acho que eu tive que envelhecer para dar valor para ela, essa é que é a verdade. Porque como ela esteve sempre presente, e para aquela geração, esses livros eram muito comuns na casa das pessoas, na classe média, né? Era uma coleção vendida em banca. Os Trabalhadores do Mar, eu estou em dúvida se ele era meu. Se ele era meu, esse recorte de jornal aí foi colocado por mim. Sempre fui uma leitora de jornal de domingo. Mas realmente não me recordo. Não é uma boa ideia porque mancha as páginas ali, como vocês podem ver. Mas sim, Os Trabalhadores do Mar, esse livro era nosso, sim. É porque tem umas 3 ou 4 edições que eu comprei recentemente. Achei em uma livraria aqui na minha cidade. E aí eu venho procurando outras que eu não tenha. Tipo, tem Ulisses, que é da Abril Cultural. Tem o volume de Shakespeare. Tem os contos do Chekhov. São livros que eu quero comprar também, que eu já encontrei. Mas procurando, por exemplo, no Mercado Livre é meio complicado, porque muitos anunciantes colocam no mesmo bolo da Abril Cultural e da Nova Cultural. E são livros completamente diferentes, até o couro falso da Nova Cultural é inferior, sabe? Envelhece super mal e são livros mais novos do que os da Abril Cultural. Aí As Aventuras do Sr. Pickwick Papers, né? É um livro que eu tentei algumas vezes ler em inglês, mas achei muito, muito difícil. É um livro com anedotas, com aquele humor britânico. Em algum momento eu precisaria tentar ler primeiro uma tradução para conseguir pegar tudo. Pegar aquela comicidade, aquela coisa meio da sátira que eu não consegui apreender na leitura em inglês. Aquela que eu mostrei para vocês, da Divina Comédia. Essa é uma edição interessante, eu li já a introdução dela, porque recentemente eu tô lendo a Divina Comédia naquela edição do Clube de Literatura Clássica, mas antes eu dei uma visitada nessa. Eu tenho algumas edições da Divina Comédia maravilhosas, em inglês, e em português eu tinha apenas essa. E aí eu tava lendo do Clube de Literatura Clássica,
Mas antes eu tentei essa, né? Porque é em prosa. É uma ideia mais simplificada e que vai escolhendo alguns trechos de cada canto. Mas eu achei uma coisa desconexa, sem sentido, um esforço um pouco infrutífero de facilitar, que não facilitou em nada. Então eu fui para original mesmo. Esse eu sei que eu comprei depois, A Religiosa, Dente de Derro. Eu acho esses livros muito agradáveis ao toque, sabe? Não sei se é por conta dessa minha memória, essa coisa mais afetiva, mas eu acho que são livros bons de pegar, bons de ler. É claro que muitas edições têm essa fonte colossal, muito grande mesmo, exagerada, né? Mulheres Apaixonadas, D.H. Lawrence. A seleção de obras é maravilhosa, né? Mas eu realmente não me conformo de não encontrar uma relação completa para que eu possa buscar de forma mais específica aqueles que eu não tenho. Então eu não tenho a menor ideia. Às vezes eu vejo anúncios de coleções inteiras, entre aspas, assim, coleções com muitas obras, 50 obras, 80 obras no Mercado Livre, mas eu tenho certeza que ali muitas obras são da Nova Cultural. Então é outra coisa, né? E que é vendida como a mesma coisa. No Vermelho e o Negro, um livro que eu gosto muito, muito mesmo. Mas não foi essa a tradução que eu li. Então vejam que algumas dessas obras que eu gostava mais, eu acabei colocando ali meu nome, caneta, né? Que era uma mania. Então, colocando em destaque no vídeo o nome do tradutor, para quem tiver curiosidade, porque por mais que a edição possa mudar a cor, o ano, o tradutor é o mesmo. Essa eu comprei recentemente, tá bem novinha, né? Tom Jones. Vem 2 volumes. Ah, tem uma que eu não tenho também, que em algum momento eu vou começar a procurar com mais afinco, que é Moby Dick, que foi publicado pela Abril Cultural também. Fala aí nos comentários o que vocês acham dessa coleção. Sou eu que sou louca mesmo de gostar dessa coleção? Eu realmente acho ela muito bacana. Das coleções mais antigas, de clássicos, essa é a minha preferida. É a que eu mais gosto. Tanto pela seleção de títulos, quanto pelas qualidades materiais, por assim dizer. Eu acho que são livros bonitos, as capas são bonitas, as lombadas são bonitas, as folhas de guarda. E mais à frente vocês vão ver que algumas das obras, alguns dos títulos que são mais fininhos, às vezes vêm com um conteúdo de vida e obra do autor um pouco mais substancial. É raro, mas acontece em algumas edições, algumas coletâneas de teatro. O Sol Também Se Levanta. É engraçado que esses livros eu vi os títulos, mas muitos deles eu não li naquela época, né? E hoje eu penso quanta coisa boa que estava ao meu alcance, mas alguns títulos dependem da idade. E esse é um exemplo, né? Um adolescente vai ler Jean-Paul Sartre. Esses também comprados recentemente, The Grapes of Wrath, As Vinhas da Ira, John Steinbeck. Muitos desses livros eu tenho em inglês, sabe? Livros em língua inglesa, publicados originalmente em língua inglesa, eu não costumo ler em português. Mas há exceções. Às vezes aquela leitura que não fluiu. O caso das aventuras Pickwick Papers, né? Aconteceu isso. E muitos desses livros não é tão simples você encontrar impresso em português, né? Pickwick Papers, por exemplo, nunca vi. Existe, possivelmente existe, mas eu nunca vi. O vídeo ficou longo, mas tem bastante tempo que eu não consigo parar para gravar nada.
Esse eu estava relendo recentemente, A Morte em Veneza, Tony Kruger. Aí a tradução. Viagens de Gulliver. Nunca li esse livro, gente. Preciso. Tá na minha lista. Na verdade, 90% desses livros estão na minha lista, claro, dos que eu não li. Longa Jornada à Noite Adentro. Esses são menorzinhos também. Eu acho o máximo. Esse formatinho mais de bolso, mas muito bem construído, muito flexível. Nota como que todos esses livros abrem bem. Vocês estão vendo como que eles são macios? E eles sempre foram assim. Sempre, mesmo sendo colados, eles sempre tiveram essa flexibilidade na lombada. E outra coisa interessante, né? São livros de 40 anos, mas veja que não tem folha soltando, mesmo sendo livros não costurados, né? Livros mais populares. Então é um outro ponto positivo para essa coleção. Um volume do Molière, que vem Tartufo, Escola de Mulheres e o Burguês Fidalgo. Me agradaria muito que todos os livros fossem do mesmo tamanho. Esse formatinho assim eu acho muito agradável de ler. Aí os tradutores, um deles Manu Fernandes. Ésquilo, Prometeu Acorrentado, Sófocles, Édipo Rei, Eurípides, Medeia, o tradutor. E esse com algumas pichações da minha época de faculdade. Eu cometi esse crime em algumas obras. Gorky, Pequenos Burgueses e Mãe. Então eles têm essa variedade, teatro, prosa, tradutores, né? Aí esse é aquele exemplo que eu falei, vem um texto de vida e obra mais extenso sobre o autor. Tá quase acabando. Essa também comprada recentemente, volume do Pirandello. Coloque aí nos comentários, você tem essa coleção? Tem algum título que eu não tenha na minha e que seja da Abril Cultural? Se você colocar isso aí, você vai estar me ajudando a procurar. Eu imagino que ainda tenha mais uns 30 títulos dessa coleção que eu não possuo, mas comprar online é bastante difícil. Possivelmente pós-pandemia eu vou empreender uma viagem a livrarias, a sebos. E esse aí, o último, mas não menos importante, Estado de Sítio e o Estrangeiro, Camus, O Estrangeiro, que foi meu livro preferido durante muitos e muitos anos, lido nessa ediçãozinha aí. Aí os tradutores. Então eu tenho um carinho muito especial por essa coleção de clássicos da Abril Cultural, porque esses livros foram a minha primeira referência de livro, né? Quando penso em livro, na infância eu penso nessas obras, porque eram basicamente os livros que tinha na minha casa. A gente tinha uma coleçãozinha, 2 coleções de livros infantis de capa dura, com, uns 10 títulos, e esses livros aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de comentar, de clicar no like, para ajudar o canal a alcançar mais leitores interessados em coleções. E deixa sua contribuição aí, em relação a essa coleção da Abril Cultural. O que você acha dela? Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que brevemente. Tchau, tchau!